Vamos seguir falando sobre Covid-19. Hora de mais uma entrevista para falar de saúde aqui no Expresso CNN. Conversamos agora ao vivo com o virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Rômulo Neres. Oi, doutor, bem-vindo. Obrigada por mais uma vez nos atender. Olá, muito obrigado. Eu agradeço o convite novamente e o espaço, a oportunidade para a gente discutir sobre esse tema tão importante. Doutor, enquanto a gente está conversando, acompanhamos o aumento no número de casos de Covid-19 em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias partes do nosso país. Não é uma novidade, os especialistas vinham alertando para esse aumento de casos, principalmente depois das festas de fim de ano. Mas como é que você está vendo esse aumento e, principalmente, o aumento no número de casos de reinfecção também que a gente está registrando, ainda que, claro, por causa da vacinação, sejam casos mais leves. Mas como é que o senhor está acompanhando esse momento? Considerando o que você falou, de fato, a gente tem visto isso com bastante preocupação, porque, de certo modo, se a gente observar o cenário do Brasil, a gente pode, em alguns aspectos, espelhar o que aconteceu aqui dentro, baseado nos cenários que aconteceram lá fora, com uma certa diferença de tempo. Então, a gente viu que nos locais, por exemplo, onde a variante Ômicron, que foi uma das mais recentes a ser descritas, foi introduzida, esses locais eles tiveram uma explosão muito grande no número de casos. A gente já sabe que a variante Ômicron está circulando no Brasil, mas a gente ainda não tem a dimensão de quanto ela está circulando. Isso pode novamente afetar a nossa dinâmica de como lidar com a pandemia. A gente tem muitos estados que suspenderam restrições do ano passado para cá, mas a gente acabou de passar, como você falou, por um período festivo muito grande. São as duas principais datas comemorativas no Brasil, o Natal e o Réveillon. E exatamente a gente observa, geralmente, um aumento no número de casos, principalmente depois de grandes feriados, por causa de maiores aglomerações. Ainda que a vacinação esteja trazendo, um aspecto positivo para a gente, redução de óbitos, que a gente já vem observando desde o ano passado, um aumento muito grande, uma explosão no número de casos, pode levar lá na ponta, sem dúvida, a um novo aumento no número de óbitos, mesmo que não chegue nos patamares que a gente viu em 2021. Doutor, e já é possível afirmar, pelos estudos iniciais que a gente tem até agora, sobre a variante Ômicron, que ela de fato seria mais leve por não atingir muito os pulmões, por ficar mais nas vias respiratórias? É possível afirmar isso? Então, existem algumas evidências, mas são evidências que são feitas em bancada, elas não são necessariamente observadas em pacientes infectados, mas são algumas evidências que sugerem, de fato, que a infecção pela Ômicron ela poderia atingir as vias aéreas superiores, uma região mais de entrada, e exatamente por isso você poderia ter uma tendência de ter um quadro mais leve. É importante dizer que isso não foi totalmente confirmado. A imunidade gerada por vacinas, a vacinação em larga escala na população em diversos países, certamente afeta a dinâmica de como essa variante está se disseminando e como novas hospitalizações vão acontecer a partir dela. Então é muito difícil a gente separar esses casos. A gente vai conseguir observar mais para frente, daqui a alguns dias, porque a gente observou em vários países novos recordes de casos. E muito possivelmente acompanhando como esses casos se manifestam em comparação entre indivíduos vacinados e não vacinados, a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do que está acontecendo com a Ômicron no quesito gravidade da doença. E já dá para a gente mensurar a potência da terceira dose, da dose de reforço, quanto ela protege em relação à variante Ômicron? Quer dizer, as pessoas vacinadas com as 3 doses, depois daquelas 2 semanas da vacinação, também têm se infectado de forma frequente, doutor? Então, o que a gente tem observado até agora, primeiro com os experimentos que a gente chama de in vitro, aqueles experimentos são feitos em laboratório, geralmente na bancada, ou com células ou com placas de cultivo, o que a gente tem observado é que o uso de 3 doses, ele tende a gerar um maior grau de proteção, seja pela maior abundância do que a gente chama de anticorpos neutralizantes, a partir da dose de reforço, da terceira dose. Vale lembrar que o nosso sistema imunológico ele não é composto só por anticorpos neutralizantes, a gente tem toda uma série de células que são especializadas para isso, mas não somente isso, também é importante ressaltar que o que a gente tem observado nos países onde a gente tem tido um aumento no número de casos muito expressivo, como os Estados Unidos, por exemplo, é que a maior parte das hospitalizações e dos novos óbitos eles vêm ocorrendo de maneira consistente em indivíduos
não vacinados ou que não tiveram o esquema vacinal completo, o que ressalta a importância da vacinação como um mecanismo adicional para proteger a gente nesse período. Sim, doutora, a gente está vivendo também uma confusão de sintomas. Inclusive com os casos de co-infecção que a gente tem de influenza, de Covid-19, que eu quero abordar um pouquinho mais para frente com você também, doutor. Mas há uma confusão de sintomas de pessoas que têm os sintomas da gripe, que são muito parecidos com a influenza, com a Covid-19 e tudo mais. Estiveram reunidas com mais pessoas e por isso também a suspeita, ou tiveram contato com pessoas que testaram positivo. Qual que é o problema de usar medicamentos para quem está contaminado, por exemplo, com a influenza e acabar mascarando alguns sintomas? Quais são as orientações para as pessoas, orientações gerais, doutor? Quando é que deve buscar testagem e quando deve procurar medicamentos que a gente costuma usar para a gripe, por exemplo? Sim. De maneira geral, o tratamento dessas infecções, ele geralmente se manifesta, né? Primeiro, a doença causada por essas infecções se manifesta na forma de uma doença geralmente febril, né? Então, o indivíduo ele vai ter ali os quadros que a gente já conhece até para outras doenças, vai ter febre, cansaço, pode ter dor de garganta, por exemplo, pode ter coriza. Alguns desses sintomas, eles se sobrepõem. Outros são mais específicos de uma doença ou de outra. Por exemplo, na gripe é muito comum você ter a presença de tosse. Mas, basicamente, em ambos os casos, em casos leves, o tratamento ele é sintomático. Então, se o indivíduo tem, por exemplo, febre, ou se ele tem alguma outra manifestação mais leve, muito possivelmente o médico que acompanha o caso vai favorecer o uso de medicamentos dessa natureza. Mas a principal questão aqui é, caso você esteja suspeito ou você tenha entrado em contato com alguém que manifestou sintomas algum tempo depois do seu contato, o ideal é que você se isole, fique atento se você vai desenvolver potencialmente algum sintoma e, na dúvida, procure um serviço de testagem, seja ele privado ou público, porque isso é importante não só para o próprio diagnóstico da pessoa, mas isso também é fundamental para que a gente consiga rastrear, entender o que está acontecendo e como tanto a gripe, né, a influenza, quanto a Covid estão circulando no país. Sim, e esse aumento de casos de co-infecção, doutor, das duas doenças ao mesmo tempo, que é no mínimo bastante azar, mas que não é fora do usual, pelo que os especialistas vêm explicando também. Esses casos podem ter mais gravidade? Então, a gente não pode afirmar ainda que esses casos eles podem ter mais gravidade. De fato, co-infecção é um fenômeno que é observado desde o início da pandemia, é um fenômeno que é observado para outros vírus também. Por exemplo, o Brasil, quando passou pelos seus surtos de Zika, de chikungunya, a gente tem relatos de pessoas que que eram infectadas ao mesmo tempo, com chikungunya e Zika, com chikungunya e dengue, por exemplo. Então, é um fenômeno que é relativamente observado, frequentemente observado durante surtos. A principal questão aqui é que o que a gente pode inferir até agora é que, basicamente, idosos são o principal grupo de risco tanto para gripe quanto para Covid. De longe, a idade é o principal fator de risco. Então, talvez possa ser que para esses indivíduos co-infectados, principalmente indivíduos mais velhos, por exemplo, eles possam ter um risco mais elevado de desenvolver complicações da doença. Não estou colocando a vacinação aqui como uma variável adicional, que tem que ser comparada ainda, porque a gente sabe que a vacinação diminui o risco de hospitalização, mas observando de maneira crua a co-infecção, muito possivelmente esses indivíduos eles devem ter um risco potencialmente mais elevado, mas o que a gente precisa ressaltar aqui é que isso não é um único vírus, não é um vírus novo que está se misturando, por exemplo, a mistura de gripe com Covid. Basicamente, são duas infecções acontecendo ao mesmo tempo em um indivíduo. Isso é um fenômeno natural e é fundamental nesse momento que a gente amplie a nossa capacidade de testagem e vigilância para poder entender como isso pode afetar o Brasil, de fato. Sim, e com esse cenário que a gente tem nesse momento, né, doutor? Porque a gente sabe que a pandemia é muito dinâmica, os números vão mudando, a situação vai mudando também. Agora a gente teve os casos de influenza também no meio de tudo isso.
mas neste momento tivemos hoje a confirmação de que o Rio de Janeiro não fará o carnaval nos moldes que a gente conhece mais uma vez, com os blocos na rua, com as pessoas aproveitando os blocos de rua na cidade do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa decisão neste momento, com o panorama que a gente está vendo ser desenhado para as próximas semanas? Olha, eu acredito que é uma decisão difícil, mas uma decisão, nesse momento, com as informações que a gente tem, uma decisão acertada. Se o Brasil viesse, por exemplo, no mesmo cenário, na mesma frequência que a gente vinha no final do ano passado, né, com uma redução no número de hospitalizações, no número de casos e no número de óbitos, de maneira consistente, entrasse em 2021, 2022 assim, a gente poderia até discutir a realização das celebrações, do carnaval de rua, por exemplo, considerando certos termos, certas regulações que aí dependeriam, de fato, do comitê técnico da prefeitura, do comitê científico, mas o momento atual não é mais esse. A gente tem observado parcialmente em alguns locais a reversão de tendência, a gente tem observado o aumento de síndromes respiratórias agudas graves, que não estão só associadas à Covid, mas também à influenza nesse momento. Então, logo daqui a um mês, pouco mais de 40, quase 50 dias, né, promover uma outra grande aglomeração nacional pode acabar minando nossos esforços, mais uma vez, de uma vez por todas, controlar o número de casos aqui. Então, uma decisão muito difícil, é muito pesada, né, para a população, que já vai para o seu segundo ano seguido sem esse evento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mas é uma decisão acertada. Sim. Doutor, hoje o ministro da Saúde, mais cedo, foi questionado pelos jornalistas sobre a importância de vacinar as crianças no momento que a gente vive toda essa discussão, agora com a previsão de volta às aulas no começo do ano, 2022, abrindo os trabalhos para as crianças também nas escolas, né? Crianças e adolescentes. Qual a importância de fazer a vacinação desse grupo nesse momento, doutor? É fundamental. A gente tem visto essa discussão está muito em pauta, mas vale a pena ressaltar que a vacinação ela é um ato de proteção coletivo, ela não é uma medida de proteção individual. Então, para que medidas de imunização funcionem, a gente precisa de uma grande parcela da população, de fato, imunizada, e a gente sempre vacina uma população visando prever ou visando evitar cenários futuros. Então, assim, muito do que se fala ou do que se observa, do que se especula é baseado no fato de que a frequência, por exemplo, de hospitalização e morte de crianças em Covid é menor do que em outras faixas etárias. É de fato, mas ainda acontece, e isso por si só já deveria ser motivo de preocupação. Mas ainda assim, vale ressaltar que a Ômicron não é necessariamente a nossa barreira final contra o coronavírus. O vírus sofre mutações, novas variantes surgem toda vez que ele se multiplica. Então, a gente está vendo com o Ômicron agora uma nova explosão de casos. A gente pode ter outras variantes que surjam, por exemplo, que circulem com mais facilidade em crianças ou que tenham mais tendência, maior probabilidade de causar um quadro mais grave em crianças. E é exatamente por isso que a gente visa também imunizar esse grupo. O que a gente sabe das vacinas que estão aprovadas, da vacina que, no caso, no Brasil, né, a vacina que foi recomendada, que foi aprovada, que é a da Pfizer, esse imunizante, ele é seguro, ele é eficaz, ele foi testado em alguns milhares de voluntários, de crianças voluntárias, com consentimento dos seus pais. São dados bem robustos, então, assim, fica a minha palavra de não há o que temer, a gente aguardar o desenrolar dessa história, mas assim que possível, vacinem seus filhos. Tá certo. Doutor Rômulo, muito obrigada por mais uma vez conversar com a gente aqui na CNN. Ótima noite de terça-feira e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.